Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! O canal da saudade. Eu tô esperando a sua carta. Eu também tô esperando a sua carta, a sua história. E com ela você vai participar de uma promoção bem bacana, valendo um smartphone. Vamos lá, pessoal? Mandem a sua história, escrevam a sua carta para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu estou esperando. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, se inscreva e acione o sininho. Toda nova carta, o sininho toca e você acompanha. E aí você faz aquele like, dá aquele joinha. Vamos lá, fazer com que o nosso canal fique cada dia mais forte. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, meu pai e a mulherada. 25 filhos. E veja como foi o seu fim. Sou sua fã e ouço todas as suas histórias, todas as cartas que você narra antes de dormir. É algo até que eu indico para as pessoas. Me ajuda muito. Termino de ouvir e durmo muito bem. E pensando nas histórias que você narrou. A história que eu vou contar é sobre o meu pai Dionísio, filho de italiano com uma paraense. Seu pai, o meu avô Pascoal, veio da Itália, isso lá em 1888. Casou com a minha avó aqui e teve muitos filhos com várias mulheres. Mas com a minha avó mesmo foram 3 filhos, Aloísio, Anísio e Dionísio, o meu pai. Meu avô faleceu de infarto. Tinha uma sapataria em Belém do Pará e os meus tios tomaram conta do comércio após a sua morte. Pois o meu pai, o caçula, era muito pequeno. Pouco tempo depois, minha avó também morreu. E meu pai foi, por assim dizer, criado praticamente sozinho no mundo. Não teve estudos, nem boas maneiras. Viveu como Deus quis. Foi crescendo e repetindo o comportamento do seu irmão mais velho, Aloísio, que por sua vez repetia o comportamento do meu avô, ou seja, muitas mulheres. Meu pai tinha muitas, mas muitas, e vários filhos de mães diferentes, e todos mais ou menos da mesma idade. Só para se ter ideia, o meu pai teve 25 filhos. A minha mãe foi a única que teve 5 filhos com ele, e esses ele criou, tanto que eu sou a caçula. Vieram para São Paulo tentar a vida, mas o vício de mulheres sempre atrapalhou a vida do meu pai com a minha mãe. Ele vivia envolvido em confusão por causa de tanta traição. Eu e mais uma outra filha nascemos em São Paulo. 3 nasceram em Belém e vieram pequenos de lá. O tempo foi passando e nada do meu pai mudar. Meu irmão foi assassinado em São Paulo numa tentativa de roubo. Então, os meus pais decidiram voltar para Belém. E nós, os filhos adultos, ficamos aqui em São Paulo. Minha família sempre foi difícil de lidar. Há famílias que não foram feitas para viverem juntas. Há famílias que não foram feitas para viverem unidas. É o caso da minha. Sempre alguém brigando com alguém. E detalhe, 4 filhas apenas, já que o meu irmão havia sido morto. Lá em Belém, meus pais tentaram montar comércios, mas a mulherada do meu pai acabou por separar os dois. Acabou por separar meu pai e minha mãe. Minha mãe arrumou um novo marido e meu pai sempre com várias mulheres. Mas comigo, ele sempre foi um bom pai e eu o amava, mesmo sabendo que como marido ele não prestava, que como marido ele nunca foi bom para minha mãe. Sempre ligava para ele e ele sempre dizendo que estava muito bem sozinho. Mas era óbvio que ele estava com várias mulheres. Sozinho ele nunca esteve. Mas, ao mesmo tempo, várias mulheres
Mas de fato ele estava sozinho, porque nenhuma era fixa, nenhuma estava ali para cuidar dele, que aliás, papai nessas alturas já estava ficando velho. Certa vez, uma das mulheres que ele arrumou ligou para uma das filhas dele, dizendo que ele estava muito mal de saúde. Então ela e a outra irmã viajaram até o Pará para buscar o meu pai e trazê-lo para morar em São Paulo. Meu pai já não estava realmente muito bem, inclusive da cabeça, e nem sabia onde estava indo ou para onde estava vindo. Eu sou profissional da saúde e sei o quanto é trabalhoso cuidar de um idoso. Mas essas filhas dele não sabiam. E eu ainda comentei com a minha mãe, elas vão pedir arrego logo logo. Elas vão quebrar a cara. Elas não são da saúde, não sabem o que é cuidar de um idoso. Idoso dá trabalho, precisa ter amor para cuidar de uma pessoa de idade. O tempo passou e eu e a minha irmã, a única que eu considero irmã, tentávamos vê-lo. E essa filha que foi buscá-lo lá no Pará não nos deixava vê-lo. Então fomos para a delegacia. Afinal de contas, era nosso pai. E com o pouco contato que tive nesse tempo com ele, o levei no meu trabalho, na UBS, e fiz todos os exames dele e até tomografia. E não deu nada de errado nos exames. Meu pai só tinha era fome. Estava muito fraco, pois em Belém ele não fazia comida e as mulheres que ele arrumava só queriam o dinheiro dele. Fui até o apartamento dessa filha dele tentar vê-lo e descobri que o meu pai ficava trancado o dia inteiro. Ela tirou até a internet dele para que ele não se comunicasse com ninguém. Clonou o celular dele para saber quem ligava para ele e impedir que ele ligasse para nós. Meu pai não tinha a menor condição de ficar sozinho e ela, por maldade, o tirou da casa dela e o levou, sabe Deus para onde, para não termos acesso nenhum a ele. Decidi então entregar nas mãos de Deus, pois eu não iria mais brigar, eu não iria mais para a delegacia por não me deixarem ver o meu pai. Conversei com a minha irmã e deixamos para lá. O tempo passou. E num belo dia, um Uber para na casa da minha irmã. A filha dele simplesmente não aguentou cuidar dele e o despachou como um objeto. Se colocou dentro de um Uber e mandou entregar na casa da minha irmã. Pronto. Porém, nem essa minha irmã também conseguia cuidar dele, devido ao seu trabalho e por não ter conhecimento de nada sobre saúde. E ela ficava muito nervosa e sem paciência com meu pai. Certo dia, ela pediu que eu buscasse ele, pois ela não conseguia mais cuidar dele. Mas eu já previa que isso ia acontecer, eu já previa. Fizeram tanto auê para ficar com meu pai, para no final ele vir morar comigo, que deveria ter sido desde o começo. Tive que mudar toda a minha rotina, minha casa, o quarto. Mas eu disse a ele: pai, o senhor teve 25 filhos espalhados por aí, com as mais diferentes mulheres. E nem as que o senhor criou quiseram cuidar do senhor. Mas eu vou cuidar até o fim, porque até o fim é comigo que o senhor vai morar. Daqui o senhor não sai mais. O senhor vai morar comigo até morrer. Foi o ano da pandemia. Foi muito trabalhoso, foi difícil. Tive que morar com o meu namorado, que eu estava começando a namorar, pois ele me ajudava a cuidar do meu pai, porque também ele era da saúde. E a gente se divertia muito. Foi o ano, aliás, que mais sorrimos juntos. Meu pai contava cada piada e a gente ria demais com ele, ria dele, e ele se sentia bem comigo. Não me dava trabalho, ele só queria o café dele, a comida na hora certa e o mingauzinho da noite. Fez isso aí, pra ele tava maravilha. Era só o que ele queria. E elas, as filhas, as demais, não podiam fazer ou não faziam porque não queriam. Aos domingos, sentávamos ao seu redor, eu e meu namorado, e ouvíamos as histórias que ele contava, as histórias do passado, e a gente dava risada.
Ele disse que sofreu muito na casa dessa filha que nos impedia de vê-lo. Até expulsá-lo de casa à noite ela fez. Maltratava ele, deixava ele com fome, trancado, sem acesso a ninguém, nem telefone, e isso por pura maldade. Essa filha dele é alguém tão amarga, tão cruel, que não gostava nem do pai. O usou apenas para nos afrontar. Ele disse tanta coisa sobre ela que eu fiquei passada. Como alguém pode ser tão cruel assim com o próprio pai? Infelizmente, era só a palavra dele. E eu não tive coragem de tocar isso para frente, denunciar, coisa parecida. Tudo bem, o importante é que ele estava comigo e eu ia cuidar dele. Acho até mesmo que, no fundo, ela sempre me odiou. Essa minha irmã, vamos dizer assim, que eu não considero, ela sempre me odiou por tanto meu pai quanto a minha mãe sempre me amarem, sempre demonstrarem um amor maior por mim. Porque também eu fui sempre uma boa filha para eles. Eu sempre estudei, tirava boas notas e fui a única a me formar em curso superior. Eu fiz psicologia, mesmo com muita dificuldade. Meus pais sentiam orgulho de mim e eu fazia jus a isso. Sempre os respeitei e cuidei do meu pai com todo o amor que pude dar até o último dia de sua vida, como eu havia prometido. Em junho de 2020, meu pai foi ao banheiro e tropeçou nas pernas e caiu. O levamos ao hospital. Ele havia quebrado o fêmur e não podia andar. Ficou internado, marcaram a cirurgia e ele estava confiante na recuperação. Meu namorado carregava ele para tudo quanto era lado do hospital. Aliás, ele foi um salvador em nossas vidas. E meu pai fez até questão de fazer um vídeo e homenagear meu namorado, dizendo que ele era o seu melhor amigo. Uma semana depois, meu pai voltou para casa, mas já não estava mais tão confiante. Meu pai sabia que não voltaria a andar, e acho que por conta disso ele caiu bastante e começou a ter febre. Eu dava remédios e logo voltava a febre. Nesse dia, meu namorado lhe deu banho, cortou o seu cabelo, cortou suas unhas, lhe deu comida, pôs a fralda nele para levá-lo novamente ao médico. Mas nessa hora, ele caiu assim para frente, desmaiado. Eu estava no meu trabalho na UBS e o meu namorado me ligou. Vim imediatamente para casa desesperada, chorando, e quando cheguei, a ambulância já o havia levado. Então, meu namorado o reanimou 2 vezes em casa, pois ele estava tendo uma parada cardíaca, uma atrás da outra. Foi terrível. E na ambulância, o choque o fez voltar mais uma vez. Aquele choque que se dá no coração. Mas ao entrar no hospital, meu pai fez a viagem. Partiu no colo do meu namorado. E quando eu cheguei no hospital, ele já havia ido. Ele já havia partido. Eu fiquei desesperada. Eu chorava sem parar. E avisei apenas a minha mãe, que estava em Belém, e a minha irmã, pois em um ano que ele morou comigo, nenhum dos outros tantos filhos dele fizeram uma visita sequer, ou pelo menos uma ligação, para saber se ele estava vivo ou morto. Meu pai havia feito um pedido. Filha, o dia que eu me for, eu não quero nenhuma dessas pessoas que me maltrataram no meu velório. É só você, sua família e a sua irmã. Os demais eu não quero. Elas não quiseram cuidar de mim. E ainda uma delas me expulsou de casa à noite. Assim, de noite me expulsou. Eu, um idoso de 83 anos. Então, filha, no meu velório, eu só quero você, sua família e a sua irmã. Na verdade, eu tinha 24 irmãos, mas nenhum cuidou do meu pai. E essa minha única irmã, que eu considerava, também ficou com ele um tempo e não aguentou. E aquilo que ele me disse me doeu muito. E eu fiz exatamente o que ele me pediu.
Elas já me odiavam mesmo, então para mim não importava. O importante era fazer o último desejo do meu pai. Faz 2 anos que o meu pai se foi. E não existe um dia sequer que eu não sorrio lembrando das palhaçadas dele, do jeito dele falar de mim, de saber o quanto ele dizia pro meu namorado que me amava, sabe? Eu só tenho que agradecer a essa passagem dele comigo e eu ter sido a única que ele foi feliz e que cuidou dele como eu havia prometido até o último minuto da sua vida. Eu não tenho nenhum remorso, ao contrário, eu tenho saudade e eu agradeço muito por tudo que ele fez por mim. Por causa dele, estou morando até hoje com o meu namorado, somos muito felizes, sei que meu pai está num bom lugar e chegou o seu momento e ele estava feliz. E a minha parte como filha eu fiz até o fim. Pai, olha por mim aí de cima. Conta suas piadas para os anjos rirem com você. Porque você, pai, era assim mesmo, alegre, brincalhão, leve e feliz. Eu fiz o que o senhor me pediu. Eu não avisei ninguém que o senhor morreu. Não avisei ninguém que o senhor partiu. E, sinceramente, não me arrependo, pois diante de tanta maldade que lhe fizeram, eu optei por atender o seu último desejo. 25 filhos e só 2 no velório. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Meu nome, Tatiane Belúcio. Que saudade de você. Meu pai e a mulherada. 25 filhos. E veja como foi o seu fim. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.